Olá, estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de formação em acompanhamento terapêutico do Atenda, o módulo Fundamentos do Acompanhamento Terapêutico, e hoje vamos trabalhar a quarta aula denominada Instalação do Dispositivo de Tratamento. Esta aula, se a gente for pensar ou seguir o roteiro do livro, né, esse aqui, é o capítulo 4. Com relação à escrita da tese, essa aula ela teria, né, o capítulo seria nomeado como Instalação do Dispositivo de Tratamento e o Olhar em Rede. Né? Então, assim, aquele que está seguindo a estrutura da minha tese, do texto que está ali presente no banco de dados da Universidade de São Paulo, vai notar que este capítulo 4, a instalação do dispositivo de tratamento e olhar em rede, né, ele está todo constituído como um capítulo só. Aqui não, aqui eu vou dividir em duas aulas. Então a aula que vem será o olhar em rede, né, e nós não vamos entrar neste assunto. Portanto, né, a gente vai ficar só com o tema instalação do dispositivo de tratamento, tá? Que é aquilo que nós vamos trabalhar neste momento. Bom, então retomando, lembrar que nós estamos operando com o conceito de metáfora delirante dos anos 50, uma ferramenta conceitual importante para pensar este primeiro tempo do sujeito paranoico no acompanhamento terapêutico, a instalação do dispositivo de tratamento, né? E aí vamos seguir adiante com isso. Então, já anunciando, ainda talvez, né, preocupado com vocês que estão aí seguindo esses vídeos, essas aulas, né? Então, assim, a aula passada, uma aula muito pesada, muito conceitual, sintetizando muitos conceitos, né? Agora a gente vai dar um respiro e articular as questões que foram trabalhadas teoricamente, desde essa discussão de concepção do sujeito em Lacan, pensando o sujeito paranoico, como que a gente vai aproveitar isso para falar da clínica do AT. Ufa, né? Então hoje a gente vai ter aí um roteiro um pouco mais suave para nós, né? Isso vai ser importante. E aí, então, nesse sentido, ainda falando, né, do roteiro da nossa aula, a gente vai trabalhar o caso Emerson, o caso Beto e o caso João. Claro, todos nomes fictícios e fragmentos assim bem pontuais, somente para ilustrar as nossas hipóteses teóricas, porque evidentemente a gente tem que tomar um cuidado aí com as questões éticas, né? Bom, então ponto de partida nosso aqui agora é pensar a clínica do AT, né? E para isso, primeiro, eu vou também ter que fazer algumas considerações de ordem clínica, né? Inicialmente, o que acontece na crise psicótica? A gente já viu isso, né? Teoricamente. No caso Schreber, a gente tem essa questão da estrutura psicótica ocupar uma posição de impossibilidade subjetiva, o Schreber, o evento desencadeante, né? O que aconteceu, né, quando ele foi nomeado para assumir a presidência da Suprema Corte, né? Então a gente pode dizer, por exemplo, que ali houve uma dissolução imaginária, né, do paranoico, né? É como se ele, Lacan tem uma descrição a respeito disso, se deparasse com um preto iante, né? Portanto, há uma ruptura ou uma perda da tela imaginária do psicótico e na sua relação com o mundo, né? E aí perde-se também alguns pontos de amarração simbólica, os seus pontos de ancoragem subjetiva. Então, uma crise psicótica então a perda das suas bengalas imaginárias que o sustentava no laço social. Emergem as alucinações advindas do real. Vocês lembram que eu mencionava a Behaun, né, uma admissão ao simbólico que não ocorreu na paranoia? Né? Então, um retorno do real através dessas alucinações
né? Porca, né? Quando a gente mencionava a paciente, né, que o Lacan comentou ou entrevistou na apresentação de pacientes que ele realizava, né, em Saint-Émile. Então, o retorno do real, que então o psicótico começa a escutar dos objetos da realidade do mundo conteúdos que têm a ver com as suas próprias produções, né? Essa história lá daquela paciente. E aí, pensar que a resposta clínica da psicanálise lacaniana é pensar ou ajudar os nossos pacientes psicóticos a eles construírem os seus delírios, né? E o que isso quer dizer, né? A palavra construção, ela é uma palavra importante. Freud tem inclusive um texto que se chama Construções e Análise, para pensar na clínica da neurose, como é que a gente ajuda os nossos pacientes a construírem seus fantasmas, o seu fantasma fundamental ou sua fantasia inconsciente, e pensar que na questão da psicose, a construção do delírio segue a mesma lógica. Né? Uma lógica, por exemplo, de construção, que é deixar que o próprio sujeito construa ou monte o seu quebra-cabeças. Né? Ou que ele construa o seu mosaico, né? Ao juntar os seus caquinhos e fragmentos que compõem a sua produção delirante, né? Advinda da sua subjetividade. Numa construção, um acompanhante terapêutico, o psicanalista, o profissional da saúde mental e das áreas afins, vou repetir, nessa perspectiva da construção, a gente não interpreta estes conteúdos. Não se interpreta na clínica psicanalítica da neurose um conteúdo fantasmático. Lacan trabalha isso brilhantemente bem. Por exemplo, seminário 10, né, da angústia. A gente também, na clínica das psicoses, nós não interpretamos, né, o conteúdo do delírio. A gente simplesmente, na nossa posição de secretário, a gente auxilia, ajuda, secretaria, testemunha o movimento do próprio paciente, né, dele realizar essas suas respectivas construções. Tá certo? A gente vai falar disso também, né, um outro aspecto na questão aí do olhar em rede, como que a gente aproveita essa ética da psicanálise, da construção do delírio, como é que a gente aproveita isso também para pensar o nosso trabalho em equipe. Tá? Então vamos lá, seguindo adiante então, essa questão clínica para nós que é importante. Retomando, o lugar de impossibilidade subjetiva, Schreber e a sua nomeação, o evento desencadeante, a crise, solução imaginária, o pretuiante e o sepultamento do mundo. Né? Quer dizer, alguém em crise, ele passa, por exemplo, a desinvestir a sua energia libidinal aos objetos do mundo e ela passa a energia psíquica, a libido, a ser reinvestida ao próprio eu. Né? Isso produz esse efeito que é o efeito de sepultamento do mundo. Então, acho que isso é uma questão importante que eu queria relembrar, ainda na perspectiva da introdução do nosso tema de hoje, repetindo como pensar a instalação do dispositivo de tratamento pela via do acompanhamento terapêutico na paranoia. Então, outro ponto que eu queria problematizar é a questão do circuito das demandas. Né? Muitas vezes, pessoal, quando a gente vai trabalhar como acompanhante terapêutico em situações importantes com a psicose, né, muitas vezes, né, aliás, a grande maioria das vezes, né, a demanda ela não vem do sujeito psicótico. Né? Então vem uma pergunta, né, quem é que demanda para nós? Né? É o sujeito? É a família? É a instituição de tratamento? Como é que a gente maneja com essa situação, né, de não responder à demanda de alguém que não é o próprio acompanhado? Esse é um ponto delicado, né? Essa é uma questão política, isso é algo que seguramente será revisitado em outro momento meu, quando eu for falar da política e o acompanhamento terapêutico. Né? Essa é uma questão que a gente trata no módulo da clínica do acompanhamento terapêutico e esse é um ponto muito importante. Né?
Como é que a gente lida com isso, com o fato de que, bom, muitas vezes nós, acompanhantes terapêuticos, recebemos demandas de psiquiatras, de juízes, de vara de família ou dos familiares, demandas que chegam para nós de um jeito muito equivocado, muito torto, né? Também, politicamente, não cabe a gente rechaçar a demanda do outro. A gente escuta, recebe, né? Às vezes faz cara de samambaia, cara de paisagem, né? E dá-se continuidade ao nosso trabalho clínico. Por exemplo, certa vez eu recebi uma demanda de um psiquiatra que me disse assim: esse meu paciente ele está muito carente, ele está muito sozinho, eu acho que você, como acompanhante terapêutico, deveria levá-lo a uma casa de prostituição. Bom, se a gente levar ao pé da letra que o AT, como acompanhante, é aquele que faz algo junto com o seu acompanhado, se a gente for ingênuo e supor que, então, o psiquiatra sugere e a gente compra a demanda do psiquiatra, né? E se a gente seguir à risca a sugestão desse tipo de psiquiatra, né, a gente pode estar, eventualmente, correndo um risco importante e cometendo equívocos, porque, antes de tudo, antes de pensar qualquer projeto terapêutico com o meu acompanhado, primeiro eu tenho que escutar esse cara. Será que, por exemplo, nesse caso específico, levá-lo a uma casa de prostituição, será que não seria justamente aí que a gente correria um risco enorme dele entrar em crise de novo? Né? Qual foi o evento desencadeante? Eu preciso ter isso nos meus critérios metodológicos com a clínica do AT. Será que não foi justamente um encontro ou a proximidade com outro corpo, né, com um corpo feminino que desembocou numa crise para esse sujeito? Então, seria um desastre eu comprar a priori a demanda deste psiquiatra, né? Então é isso, quer dizer, a gente tem que ficar muito atento ao circuito da demanda, né? Isso é muito importante. Nas questões da clínica, do AT, no outro módulo, a gente vai entrar também nesse assunto, recuperar isso, problematizar essa questão aí também à luz de artigos, né, e textos e capítulos de livros de colegas, mas já adianto, por exemplo, tem um capítulo do livro Fundamentos Clínicos do Acompanhamento Terapêutico do Gabriel Pulice, publicado aqui também no Brasil, pela editora Zagodoni, um capítulo dedicado a isso, ao circuito institucional da demanda. Então, a gente tem que ficar atento com isso. Tá? Outro ponto importante para a gente entrar já no tema da nossa aula, né? Lembrar que na estruturação subjetiva do psicótico, né, ele está cristalizado numa posição de objeto ao desejo do outro. Lembra que a gente falou disso, né? Que a gente teorizou na aula anterior os 3 tempos do Édipo na neurose, né? E pensando aí o paralelo com a psicose, a questão do paranoico que fica cristalizado numa posição de objeto desejo do outro materno. Bom, isso na clínica, pessoal, ocorre o tempo inteiro. Quando chega para nós um psicótico em crise, seguramente ele está numa posição de objeto. E o que a gente quer é que ele possa evoluir clinicamente a ocupar uma posição de sujeito de si mesmo. Tá? Então essa é uma questão que eu queria comentar. E também um outro aspecto, né, mencionando somente essa articulação entre metáfora delirante e a dimensão institucional ou a prática entre vários, né, dizer que é pela via da escuta do delírio também que a gente realiza esse procedimento ético. Mas isso também, como eu já disse anteriormente, não é tema para esta 4ª aula que estamos gravando agora. Então vamos lá. Então, seguindo adiante no nosso raciocínio, né? Esse tópico, esse item da demanda de tratamento vinda do outro, o outro aqui como semelhante, né? Um familiar, ou um psiquiatra, não importa, né? Então é isso, da demanda de tratamento vinda do outro semelhante, a instalação do dispositivo de tratamento, ou os tempos prévios para o estabelecimento da transferência
e o acompanhamento terapêutico. É isso que nós vamos trabalhar, né, à luz aí de casos clínicos. Bom, ainda no âmbito das considerações preliminares, a gente precisa fazer um comentário. Como a gente pensa, ou como é que a gente problematiza esse tema da transferência na psicose? E como é que a gente articula isso com o tema do setting analítico? Isso é um ponto importante, né? A gente sabe que o Freud, ele, por exemplo, quando foi de férias, né, na montanha, ele atendeu uma paciente que ele encontrou, uma moça que ele encontrou no hospital, no hotel, né? E ele fazia esse atendimento caminhando no jardim do hotel, né? Posso brincar que Freud era um acompanhante terapêutico, né? Então, Freud foi teorizando a experiência clínica dele. Sempre gosto de dizer isso, um bom cartógrafo da psique humana que vai navegando pelas águas da clínica e fazendo seus registros. Freud, então, foi avançando em concepções teóricas sobre o aparelho psíquico, questões aí teóricas a respeito de Édipo, pulsão, desejo. E ele também, Freud, na medida que avançava nessas questões para pensar uma visão de ser humano, Freud também foi estabelecendo conceitos ou problematizando questões concernentes aí à teoria da técnica. Isso é importante. Então, Freud, ele descreveu conceitos sobre transferência, sobre o amor de transferência, sobre resistência, enfim, conceitos que são importantes. E é interessante problematizar esse ponto, pensar que Freud, fez isso à luz de uma experiência que era a particular dele, que era a clínica psicanalítica da neurose no consultório privado. Então, por um lado a gente vê um Freud inventivo, aberto, né? Que se autorizou a atender uma paciente andando no jardim do hotel. Por outro lado, ele avança no seu projeto de invenção da psicanálise e, claro, né, estabeleceu conceitos sobre a teoria do método, né, à luz daquilo que ele sustentava na prática clínica dele, que era o consultório. Né? O que eu acho que é importante marcar é que, historicamente, os psicanalistas, seguidores de Freud, quando eles foram estudar as questões de método psicanalítico, acabaram por criar uma espécie de camisa de força ou uma ideia, né, de que transferência, a gente só poderia falar dela e do contexto da clínica desde que fosse teorizada ou sustentada em conformidade com as quatro paredes do consultório. Isso está na história da psicanálise. Né? Como se então, na própria história da psicanálise, a gente pudesse pensar que a construção, entre aspas, do bom enquadre clínico ou do bom setting fosse a garantia da boa transferência ou da boa psicanálise ou do bom manejo. Né? E isso é um equívoco, né, pessoal? Né? Quer dizer, não aceitamos essa ideia e a gente pode então dizer com todas as letras que transferência é algo que não se define pelo espaço físico. E tampouco há garantias do seu manejo clínico advindas, oriundas do set ou do enquadre terapêutico. O que eu quero dizer? Que formulação do set ou do enquadre terapêutico não garante o sucesso do tratamento clínico. É claro que é de parte necessária. E a gente vai falar também hoje a respeito de certas particularidades de formulação do enquadre ou do setting terapêutico no AT.
Mas então vamos falar um pouquinho disso. O que é essa história de enquadre? É um conjunto de regras. Pensando, por exemplo, no consultório de psicanálise da clínica da neurose, é a disposição dos móveis, né? É onde fica o divã, a poltrona do analista, a poltrona do candidato à análise quando ele chega no consultório, o tempo da sessão, outro tema maravilhoso para a gente pensar. Por exemplo, Freud, por conta de um estilo pessoal, marcava seus pacientes de 50 em 50 minutos e gostava de reservar 10 minutos para fazer suas anotações. E aí, então, algo que é da ordem de um estilo vira um dogma, porque então instituiu-se que uma sessão de análise tem que ser de 50 minutos. Né? Lacan, na história dele, quando ele propõe o tempo lógico e o corte da sessão, algo que a gente falava já na questão ali do campo da realidade, e toda a articulação aí com a banda de Möbius e o campo, né, da fantasia, enfim, o tempo lógico na clínica da neurose e esse corte de sessão tem algo que é muito interessante, que não é o nosso tema aqui, não é o nosso objeto, mas só para dizer que, por exemplo, esse passo que o Lacan deu de dizer o tempo da sessão ele é variável, porque segue um critério do tempo do sujeito e não o tempo do relógio, quanto que isso foi também um bafafá na história da psicanálise. Né? E aí, vejam, o que nós estamos falando aqui são prerrogativas externas a um critério metodológico fundamental da experiência analítica. A regra de ouro, a associação livre. Lembram que a gente falou disso dela? Né? A gente já falou aqui. Né? Então a passagem da teoria do trauma à hipnose para a associação livre. Né? Lembram da Elisabeth von R? Dr. Freud, não me venha com as suas perguntas, deixa eu falar da minha dor. Aquele momento em que o Freud, e isso está descrito no texto sobre a psicoterapia de 1905, é naquele momento em que o Freud abandona a hipnose e a sua posição ativa, né? Ele, o hipnotizador, procurando a cena traumática, né? E a histérica subserviente respondendo ao que o outro queria ouvir. Então percebeu-se aí que a coisa não funcionava na teoria do trauma, porque o sintoma tinha uma remissão, mas ele voltava num outro jeito. Né? E aí então quando Freud escuta Elisabeth von R e diz assim, ok, vá lá, minha paciente, diga você o que você precisa dizer. Né? Esta descoberta da associação livre, né? E a regra fundamental da psicanálise, quando Freud inaugura isso e descreve, à luz daquela passagem, né, do exemplo da pintura e da escultura, como a gente já viu também, essa descoberta e a formalização, portanto, da regra de ouro, a descoberta da associação livre, isso não tem nada a ver com as garantias externas do enquadre ou do set. Né? Acho que esse é um ponto importante. E aí pensando, portanto, na especificidade do manejo da transferência na paranoia, outro ponto importante que é fundamental a gente recuperar, né? Lembrar um pouco essa imagem ou esse conceito que vem de um psicanalista francês, Gérard Pommier, o paradoxo da presença vazia. Né? Ele então fala disso. Para a gente entender, é importante recuperar o primeiro tempo do Édipo. Vocês se lembram que a mãe tomava o bebê como falo simbólico, e esse bebê que saía do corpo materno como um pedaço de carne, ia se constituir como um falo imaginário, um bife com olhos, até um objeto que complementa o desejo materno. O que a gente viu aí para caracterizar a função materna nesse primeiro tempo? O que a gente viu? A gente viu que o agente da função materna é alguém que tudo fala e tudo vê naquilo que ocorre no corpinho do neném. Lembram disso? Então, vamos recuperar essa imagem. Né? Então, a função materna é aquela que interpreta o choro do neném. Interpreta aquilo que o nenê nos mostra. O nenê chora e ponto. E a função materna vai mediar, né,
ou interpretar esses choros com as suas referências simbólicas. Lembra que até mencionava aquele exemplo, né, o experimento, né, da gente escutar choros descolados do seu entorno simbólico, a gente não iria conseguir discriminar o choro? Então, essa é a ideia da função materna. Né? O que então a gente pode dizer para caracterizar o lugar do AT, ou do analista, ou do profissional da saúde mental, né, nos equipamentos de saúde tratando da loucura? Né? E a gente vai falar disso logo mais, né? A respeito do conceito de paradoxo da presença esvaziada. Né? Primeiro, caracterizar ou lembrar que na função materna, no primeiro tempo do Édipo, esta mãe faz esse movimento de manter erotizado o objeto voz e o objeto olhar quando interpreta o que ocorre no corpo do neném. Né? Isso é importante. É como se a gente dissesse assim: este outro sabe quem eu sou, o que eu quero, sustenta-me no lugar de complementariedade absoluta, é este outro que confirma a minha existência. Ok, no primeiro tempo do Édipo, o bebezinho estar submetido a este lugar é importante. Porém, quando a gente vai falar do paradoxo da presença vazia, e quando o Pommier propõe sustentar um lugar vazio aí, é porque é nessa perspectiva que podem emergir os significantes do sujeito psicótico. Portanto, primeiro ponto que eu quero dizer, para caracterizar esta posição, né, do paradoxo da presença vazia, nós não, vou repetir, não reproduzimos a mesma lógica da função materna no primeiro tempo do Édipo. Gente, isso é muito importante. Por isso que eu estou insistindo, repetindo, voltando. Mas eu acho que é importante, mesmo que eu seja um pouco repetitivo, né, articular os conceitos. Quer dizer, a gente como acompanhante terapêutico, como psicanalista, como, por exemplo, um enfermeiro que está se apropriando do discurso da psicanálise, trabalhando na saúde mental, é importante a gente sustentar essa ideia de que a gente não reproduz a mesma posição da função materna e seu agente no primeiro tempo do Édipo. Portanto, estamos aí num lugar de um outro imaginário, porém não, vou repetir, não especular. Isso é fundamental. Né? Isso é uma coisa importante, portanto, falar do paradoxo da presença vazia é também deserotizar a voz e o olhar. Né? Se a voz e o olhar, no primeiro tempo do Édipo, essa mãe que investe o seu amor no objeto bebezinho, né? Então é um investimento afetivo erotizado, né? Que se dá pelo olhar, pela voz. Quando a gente está na clínica, a gente deserotiza a nossa voz e o nosso olhar. É um olhar opaco, uma voz que não diz sobre o corpo do paranoico. Isso é importante, vou repetir. O nosso olhar na clínica da loucura é um olhar opaco. A nossa voz é uma voz que não diz sobre o corpo do outro. E aí, nós vamos ter que pensar, e agora sim vamos falar da clínica do acompanhamento terapêutico, né? A gente vai falar desses 3 casos, nomes fictícios, claro, o Emerson, o Beto e o João, né? Para pensar justamente os tempos do sujeito nesta mesma crise, nessa perspectiva clínica e, portanto, pensar o sujeito desde a crise psicótica até a construção do dispositivo de tratamento. A gente tem, então, alguns elementos aí para a gente pensar esses tempos. E aí agora, ufa, né, eu havia prometido, vamos então entrar já no tema, falar dos casos clínicos para a gente pensar em algumas questões também do AT. Então vamos lá. Aqui eu quero dizer para vocês do caso Emerson, ou o não querer saber de tratamento algum. Então, vamos lá, um recorte do caso clínico. Né? Um cara que vivia no apartamento, isolado, não tinha tratamento algum, ele vivia um ciclo que se repetia, entrava em crise, aí queimava as roupas
no apartamento, jogava móveis pela janela até a rua, enfim. Aí havia uma intervenção externa, era denunciado, esse cara então ele acabava indo para uma internação compulsória, ali na internação tomava remédios, esses remédios abafavam a loucura dele, voltava para o apartamento, mas como não aderia a tratamento algum e nem sequer o tratamento psiquiátrico, depois de alguns meses voltava a crise de novo. Ele foi internado numa instituição, a família procura um psiquiatra, este psiquiatra conhecia meu trabalho e disse para a família, olha, eu sozinho não dou conta, eu vou precisar ter um acompanhante terapêutico. Inicialmente, para que este acompanhante terapêutico possa ir até a casa do Emerson, pelo menos de segunda a sexta-feira, e dar a ele os medicamentos necessários para que a gente possa apostar que inicialmente ele possa aderir ao tratamento medicamentoso e, além disso, criar condições para que o próprio acompanhante terapêutico faça o trabalho dele. Então, fizemos uma reunião, alinhamos isso e fizemos uma intervenção junto ao paciente na própria clínica onde o paciente estava internado. Ali o psiquiatra foi bem contundente e disse ao paciente, olha, você tem duas opções, Emerson, ou você fica aqui internado ou você aceita o Maurício como seu acompanhante terapêutico. Claro que o Emerson ficou furioso, é claro que ele não queria essa imposição do psiquiatra. A gente pode pensar que aí manejamos desde uma perspectiva ética do sujeito e não do indivíduo, porque o indivíduo diria assim, na ética do indivíduo a gente poderia pensar assim, a minha liberdade vai até onde começa a do outro. Então o paciente diria, eu não quero, então ok, respeitamos. Porém, na perspectiva da ética do sujeito, a gente faz uma aposta. E foi esse cálculo que fizemos, o psiquiatra e eu, nesta direção. Determinamos então o horário, e o local, ou seja, eu iria encontrá-lo às 8 horas da manhã, tocando a campainha, o interfone, para dar o medicamento na casa dele, e iniciamos o trabalho. Primeira vez que eu fui, toquei a campainha, ele abre a porta da entrada do edifício, subo até o seu prédio, até o seu apartamento, perdão, e aí toca a campainha, ele abre 2 centímetros de fresta da porta. Dou o remédio, ele se volta para mim, abre a boca e levanta a língua. Bom, gente? Ufa, Agora a gente faz as amarrações teóricas com o manejo do acompanhante terapêutico e do seu corpo. O que está em jogo nessa cena? Claro, quando ele, Emerson, faz isso, lembrando, reproduz essa posição de objeto em relação ao outro, Então ele, nessa perspectiva, estava ali repetindo os procedimentos ali das clínicas psiquiátricas, de dar provas ao outro institucional de que ele estava subserviente, tomando medicamento como aquilo que era, a princípio, inclusive, a demanda do psiquiatra. É claro que ali a gente fez uma intervenção, mas eu não precisava comprar a ferro e fogo a demanda do psiquiatra, nem ele, o psiquiatra, estava esperando isso. Ele criou condições para que eu pudesse constituir o meu trabalho. É um paradoxo, porque sim, tem uma expectativa de aderência ao remédio, mas a minha entrada ali era outra, era de construir uma presença possível naquele laço de trabalho. Então, o Emerson, nas primeiras vezes, fazia isso, de abrir a porta bem pouquinho, numa expectativa então de que ele tomaria o remédio, me deu provas de que, ou me convidava para ocupar o lugar do outro institucional absoluto, e nesse contexto eu dava as costas para ele, falava, não quero que você reproduza comigo o que você vivenciou nas outras lógicas institucionais. Isso é importante. Então, eu estava, em alguma medida, recusando aquilo que ele me propunha.
Bom, os ATs foram acontecendo, então a porta foi se abrindo do apartamento, e então a porta já ficava mais aberta. Aí ele me oferecia um suco, me oferecia um copo de água, né? Trocava com ele 2 dedos de prosa. Então, assim, algo que durava 15 segundos passou a durar 2 minutos, 2 minutos e meio, né? Até que houve um dia em que ele, Emerson, me convida para entrar no apartamento dele. Né? Maravilhoso. Então a cena foi essa, ele sai da cozinha, entra na sala e vai falando como se eu estivesse seguindo atrás. Aí ele se volta, né? Fala, mas você não vai entrar? E aí eu falei, bom, eu estava esperando o convite. Né? Não vou entrar na sua casa se você não me convidar. Bom, isso aconteceu, foi muito legal. E aí quando a gente entrou no quarto dele, ele abriu a porta do armário dele, tinha ali meia dúzia de peças de roupa, todas ali jogadas, e ele vira para mim e diz assim, olha Maurício, você poderia me ajudar a arrumar esse guarda-roupa? Falei, claro, aliás Emerson, você sabia que eu estou aqui sendo pago pelo seu pai, pela sua família, para ficar 1 hora? Não, não sabia. Eu falei, pois é, né? Esse foi o combinado que eu fiz com eles. E por que você nunca fica? Eu falei, bom, mas Emerson, todas as vezes você me mandou embora e eu acatei o seu pedido de ir embora. E aí foi muito interessante esse manejo, porque com isso, né, essa situação me permitiu descolar a demanda da família e do psiquiatra e aparecer uma demanda legítima dele, um pedido de ajuda, né, para arrumar o armário, e aí as coisas foram se desenrolando numa direção muito interessante. Só para fazer um recorte, teve uma situação que aconteceu, a gente estava um dia na sala da casa dele, aí já tinha, né, a gente já ficava 1 hora, a gente fazia já projetos, uma série de questões, né, e ele me pede, né, em casamento. Então a situação foi assim, a gente estava ali conversando, daí ele me pede para encostar a minha perna na perna dele, fiquei inseguro, acabei acatando o pedido, pede para balançar a perna junto e ele, fumando, dizia assim para mim, que legal nós dois aqui, Maurício, você não quer casar comigo? Enfim, né? Esse foi um momento importante. Eu confesso para vocês que quando eu saí desse AT, eu marquei uma supervisão, né? Imediatamente, fiquei nervoso, porque eu não sabia o que fazer com isso. E na supervisão foi muito interessante, porque o supervisor me dizia na época, calma Maurício, você não vai casar com ele. Eu falei, é mesmo, não vou casar com ele. Esse ponto é importante porque esse pedido de casamento, bom, primeiro isso, né, é o ponto de resistência da história da psicanálise com relação ao tratamento da loucura. É aí que a psicanálise resistiu, né? E é aí que Lacan disse, não devemos recuar. Como suportar esse amor absolutamente visceral, simbiótico, que perfura? Como é que a gente sustenta isso na clínica? Então foi importante o AT se dar conta que ali tinha algo de fato clínico acontecendo, não levar para o campo da realidade, então, inclusive esse pedido de casamento não voltou depois, né? E de poder sustentar a presença, uma presença que, a priori, no primeiro momento, foi colocada como um objeto persecutório e que, ao longo desse processo clínico, se tornou pela via do amor absoluto. Vamos lembrar, né, pessoal, que o contrário do amor não é o ódio, mas sim a indiferença. Amor e ódio, faces da mesma moeda. Então, esse é um ponto importante que eu queria colocar para vocês. Pensar também a questão de como que essa alternância da presença e da ausência do acompanhante terapêutico, ou aquilo que o Freud teorizou no Fordá, no joguinho do carretel, ali presente no texto, além do princípio do prazer, como que isso se deu aí,
né, de uma maneira importante para que uma presença que aterrorizava pudesse se tornar uma presença de um amor absoluto, né? Nessa perspectiva também dessa discussão, toda a questão do enquadre ou do setting terapêutico, né? Necessário pensar que determinar lugar e horário é fundamental, a gente vai ver isso, por exemplo, no caso do Beto, né? E também problematizar uma questão e que se difere na realidade do acompanhamento terapêutico na Argentina, porque no nosso contexto brasileiro, a gente pode pensar que um acompanhante terapêutico pode iniciar um trabalho clínico, né, como articulador dessa rede, né? É claro que nesse caso a gente tinha também um psiquiatra, mas eu estava aqui absolutamente autorizado a pensar a direção de tratamento. Essa é uma questão política e institucional que se distingue com relação aos nossos colegas da Argentina, né, como algo que a gente vai teorizar num outro momento. Então é isso que eu queria colocar para vocês. Agora a gente vai para o caso Beto, né, ou a rua como espaço transicional, tá? Lembrando, nome fictício. Esse é um caso que permite aprofundar essa discussão da modalidade do enquadre ou do setting terapêutico. Vamos falar disso então. Queria lembrar, né, e eu mencionei ou dei o nome desse título como a rua como espaço transicional. Queria lembrar aqui mais uma vez o primeiro livro de acompanhamento terapêutico do Brasil, A Rua como Espaço Clínico, né, escrito pela equipe de acompanhantes terapêuticos do Hospital Dia Casa, né? Esse título, A Rua como Espaço Clínico, a gente pode também brincar com esse título, A Rua como Espaço Transicional, né? Conceito de espaço transicional, conceito winnicottiano, né? Tem algo aí no limiar entre o dentro e o fora que permite ou que institui aí um campo de experimentação, né? Aquela história do ursinho, a criança insegura que vai fazer suas primeiras investidas no mundo, leva o seu objeto transicional, o seu ursinho, né, para se arriscar no mundo externo, né? Bom, enfim, vamos falar disso. O Beto. Então, o Beto é um caso, né, com um diagnóstico psicanalítico que para mim ficou em aberto, né, um jovem, e eu não consegui fechar uma hipótese diagnóstica. Não é essa a nossa discussão, só quero ilustrar aqui, a partir de uma vinheta clínica, como que é possível, inclusive, pensar uma certa plasticidade do enquadre, né, ou do set terapêutico, e também problematizar questões aí do desejo do acompanhante terapêutico de avançar na construção aí do tratamento. Então, a gente teve uma primeira cena, que foi um encontro aí, meu primeiro encontro com o Beto. Na verdade, ele deixa um recado na secretária eletrônica do meu consultório. Olha, eu venho da parte do fulano de tal, ele sugeriu um AT, né? E aí ele pensou da gente conversar e então vamos nos conhecer e eu vou te explicar o que eu estou procurando. Então, uma situação diferente, né? Tudo bem, tem a demanda do psiquiatra, mas ele liga, ele vai sozinho, né? E aí, quando eu chego no endereço marcado, eu vejo ali o Beto e ele estava perto do prédio onde ele morava e eu fiquei na dúvida, eu pensei, eu acho que é ele. Mas eu não fui diretamente ao encontro dele. O que eu pensei no meu cálculo? Bom, eu vou lá, tocar a campainha e perguntar, né? O Beto tá aí? E assim eu fiz. Toquei o interfone, comecei a conversar com a pessoa, com a voz que me respondeu no interfone, e olhando pelo reflexo do olho, do vidro, perdão, olhando, vi a imagem do Beto, até que ele falou, ei, você é o Maurício? Olha, eu sou o Beto, vamos conversar, né? Então isso foi muito interessante, porque aí inclusive já aparecia algo da ordem da demanda do sujeito, né? Algo muito mais evidente do que no caso Emerson, né?
Bom, marcamos o combinado, decidimos, então assim, era algo assim, segunda-feira e quarta-feira ao meio-dia, eu estarei aqui na porta do seu prédio te aguardando e a gente faz o nosso projeto. Ele tinha uma questão ali, que nem cabe entrar no mérito agora, do projeto terapêutico dele. O que eu queria comentar é que, bom, quando ocorre o segundo encontro, né, que era numa quarta-feira, ele, Beto, me vê ali numa esquina na cidade de São Paulo, fica muito bravo com a minha presença ali, sai furioso e vai até o seu apartamento. E eu ali na esquina pensando o que eu faço com isso. Bom, eu tinha o contato, o aparelho celular dele, ligo para o celular dele do meu celular e digo assim: oi Beto, a gente combinou, né? Segunda e quarta-feira, ao meio-dia, aqui na esquina da sua casa. Lembra a imobilidade do enquadre, né? E aí eu disse para ele: bom, tô aqui, tô te aguardando. Não, que absurdo, eu não quero saber de você. Vai embora, essa história de acompanhamento terapêutico é uma bobagem, né? Você está invadindo o meu espaço, não apareça mais aqui hoje e volte na segunda-feira. Interessante, né? Muito interessante. Não venha aqui, mas volte na segunda-feira. Essa é a questão que eu queria comentar, né? O que mudou nesse caso? A gente delimitou um território, né? Que era onde ele morava, a casa antiga dele, um bairro de São Paulo e o celular. Quer dizer, o que a gente então combinou? Que a partir disso, porque daí eu voltei na segunda-feira e ele pôde ir ao meu encontro, então a gente, né, percebia que ele oscilava na questão dele poder me encontrar ou não. A gente rearranjou o nosso enquadre nessa questão do horário e de um território mais amplo, e com isso foi possível incluir uma certa mobilidade que permitiu a ele, Beto, por exemplo, quando estivesse chegando o horário do AT, ele me dizer: olha, eu estou aqui no lugar tal, e eu ia ao encontro dele. Acho que isso é importante dizer, que foi possível e foi necessário nesse caso, e também sustentar essa questão do desejo de acompanhar, que em certas circunstâncias a gente precisa assim, fazer um esforço. Né? Certa vez me interrogaram: mas cabe um acompanhante terapêutico ficar esperando, por exemplo, 20 minutos, meia hora na esquina? E eu digo que sim, cabe. Cabe porque são situações que convocam o desejo do acompanhante terapêutico de avançar na direção. E nesse caso, o importante era a construção de uma presença nesse laço para que a gente consiga, com isso, atingir uma condição prévia para a instalação do dispositivo de tratamento. Bom, enfim, vamos agora no nosso último caso, mais um pouquinho, e aí a gente já termina a nossa aula. Então, o caso João, o acompanhante terapêutico com persona grata ou a transferência pertinente para a instalação do dispositivo de tratamento. O João, como todos, caso fictício. Né? Então, o que eu quero tratar nesse caso aqui? Né? Mostrar para vocês que a instalação do dispositivo de tratamento na paranoia pela via do acompanhamento terapêutico, né, algo que se distingue da instalação do dispositivo de tratamento na neurose. Né? Esse tema foi trabalhado extensamente pelo Lacan, pelos seus seguidores, em função de matemas. A gente pode ver essa questão também no grafo do desejo. Enfim, né, tem questões aí importantes que eu quero entrar. Mas por hora, pensar então como que a gente avança na instalação do dispositivo de tratamento na paranoia, né, mantendo essa especificidade, e eu vou fazer a ilustração disso a partir do caso do João. O João era um paciente
riquíssimo em neologismos. Lembra que eu dizia para vocês na aula passada as estruturas clínicas como fenômenos de linguagem, o neologismo como uma palavra nova, ou então atribuir um sentido a uma palavra já existente, um sentido absolutamente inusitado. Então, né, o caso João ilustra bem isso. E aí ele dizia, né, que ele gostava de ter acompanhantes terapêuticos que eram seus amigos psicológicos, mas que não lhe perfuravam a mente. Ele tinha um impasse porque esses ATs, como amigos psicológicos que não perfuravam a mente, não era alguém que se caracterizaria como um tratamento, porque ele, João, desenvolveu um ódio tremendo à instituição de tratamento. Então ele não queria mais saber de CAPs, né, de rede de saúde mental. Quem sustentava o tratamento e o dispositivo eram os acompanhantes terapêuticos, né? No primeiro encontro, eu fui acompanhado com o antigo acompanhante terapêutico que ia passar o caso para mim. E aí a gente tem um encontro muito divertido. O João era um tipo figuraça, ele usava um chapéu Panamá, usava um blazer, tinha um bigodão, os anéis de acrílico, tipo anos 60, né? E aí ele, com muita desenvoltura, começou a me dizer, bom, olha, Maurício, eu gostei de você. Então, assim, o nosso AT é um AT muito simples, tá? Vou te explicar como que é. Eu moro aqui na pensão, eu vou levar as minhas roupas na lavanderia, então você me acompanha nisso. Se sobrar um dinheirinho, se a curadora me mandar um dinheiro, a gente pode eventualmente comer uma massa na cantina. Tem também a turma do bar. Ah, e tem também o psiquiatra, o doutor fulano de tal. Então, eu quero também que você me leve ao psiquiatra. Aí ele para e diz, não, no psiquiatra você não precisa me levar ainda. Não vou te engolir agora. Então, interessante, né? Não vou te engolir agora. Ele já me deu um lugar, né? Se o Emerson, eu demorei 5 dias por semana, 3, 4 meses, para que ele, Emerson, me demandasse algo dele, né? Como condição prévia para a construção de uma presença real nesse laço transferencial, o João, na primeira meia hora, já estava me dizendo, olha, topei, vou contigo, né? Não vou te engolir agora, mas vou te engolir daqui a pouco, né? Claro. Então, aí já tinha um lugar nesse laço transferencial. A sua rede estava bem constituída, porque tinha uma curadora, né? Ele morava numa pensão, tomava suas refeições no bar, então a curadora pagava, enviava um dinheiro semanal para o bar, enfim, né? Estava estruturada ali uma rede substitutiva de apoio e cuidado. Caso muito interessante, né? Pensar como é que um quarteirão da cidade de São Paulo acolhe um sujeito psicótico nessas distintas demandas, né? Bom, a gente começou a andar pelo quarteirão e nesse andar ele começou a me dizer questões importantíssimas da vida dele. Lembram da enquete d'un sujet? Localizar o sujeito na borda da loucura? E aí ele começou a falar os seus neologismos, né? Ele me dizia que tinha uma relação tensiolítica com a mãe, né? Os anéis, por exemplo, era muito curioso porque ele tinha uns anéis super espalhafatosos e justamente o anel no dedo da mão esquerda era uma aliança muito discreta que ele tinha feito. Eu perguntei, o que é esse anel? Ah, isso é uma aliança. Eu falo, mas por que, João? Ah, para espantar as moças. Como assim? Bom, né, você não sabe, doutor? Ele brincava assim comigo. E ele dizia, se as moças me veem com essa aliança, elas vão pensar que eu sou casado. E aí, não corro riscos. Como assim, João? Ora, o tesão que está na frente, ele não ir para trás.
muito clínica essa fala dele, para a gente pensar essas questões da excitação do corpo psicótico e mesmo a questão do empuxo à mulher, enfim. Ele falava também que ele tinha a vida cívica e a vida psiquiátrica, e que a vida cívica era a vida ali da pensão, do bar, e a vida psiquiátrica era a vida das internações. Ou seja, quando ele ficava, entre aspas, cansado da vida cívica, ou quando ele tinha uma crise, ele acabava indo, né, para uma internação, e segundo ele, a vida psiquiátrica era as férias da vida cívica. E mais, o mais importante que eu queria dizer, que ele sofria de ascistite. Eu, no primeiro momento, desavisado, escutei cistite, né, que é uma doença. Mas não, era ascistite. Tite, doença, inflamação, assistir, ser assistido de modo inflamado pelo outro. Aí ele cria um neologismo emblemático, inclusive para explicar o seu próprio patos, essa condição de persecutoriedade, né? Bom, para pensar a instalação do dispositivo de tratamento, a pergunta que o acompanhante terapêutico fez aí foi: será que você consegue inventar uma palavra ou uma frase que pudesse conter a ascistite? Isso é importante, pessoal. Então, condição prévia, né? O paciente aceitar a presença real do acompanhante terapêutico ou do analista. Segunda condição, o paciente falar do seu sofrimento, a sua condição de persecutoriedade. No caso, ele mencionava isso através da cistite. Né? A construção ou a oferta que o acompanhante terapêutico fez nesse caso. Poderíamos inventar uma palavra ou uma frase que pudesse conter a cistite? Falando de jeito teórico, poderíamos localizar qual é o seu ponto de sofrimento ou a intrusão devastadora do outro e a gente poder criar uma palavra que pudesse dar borda a essa intrusão devastadora do outro e esse movimento teu de sofrimento, né? Então, é isso que eu estou falando para pensar, ou a nossa proposta de instalação do dispositivo de tratamento, do tratamento possível na paranoia, algo que se distingue com relação à neurose, né? Então vamos lá, pessoal, isso que já foi tão teorizado na clínica psicanalítica da neurose, isso que a gente faz nos nossos consultórios, né? Pensar que na clínica da neurose o dispositivo analítico é uma construção, é algo que se dá artificialmente. Ora, se existem no laço social inúmeras respostas possíveis ao nosso sofrimento humano, né, a resposta do analista, ela se distingue, ela é outra. Né? Eu sofro de impotência sexual, por exemplo. Aí posso comprar um Viagra na farmácia. Ou posso conversar com um amigo, ou eu posso fazer um ebó, me consultar com um pai de santo. O laço social tem respostas muito naturais. Né? Na questão, quando alguém sofre, quando procura um consultório de um psicanalista, é porque o analista, na sua artificialidade, muitas vezes responde às demandas do neurótico com o silêncio. O sofrimento do sujeito neurótico é um sofrimento que tem muito a ver com aquilo que o Lacan toma emprestado da dialética do senhor e do escravo, do Hegel. Né? Quer dizer, essa coisa de eu supor que o outro tem que se adequar às minhas demandas enlouquecidas, me coloca numa posição de senhor. Ou eu ficar numa posição de escravo, sempre tentando, nas minhas antecipações, responder àquilo que eu suponho que o outro espera de mim. Eu sofro, seja na posição do senhor ou do escravo, faces da mesma moeda, sempre porque eu fico numa expectativa de que o outro me reconheça enquanto tal. E quando a resposta do outro não vem, quando eu fico nesse furo, vem aí o meu sofrimento. E aí como é que se constrói o dispositivo analítico na neurose? Quando eu saio da queixa e formulo a minha pergunta. Por exemplo, o Lacan trabalha o caso Dora, né? No caso de histeria. Tem um texto do Lacan, Intervenção sobre a Transferência, que ilustra a entrada em análise de uma histérica. Né? O que eu queria, o que eu quero como uma mulher? Isso é uma pergunta que a histérica pode formular.
Nesse contexto, né, no diagnóstico psicanalítico, na neurose, quando o neurótico sai da posição de queixa e se pergunta, quando ele, portanto, faz uma retificação de gozo aí, né, e ele endereça essa pergunta ao analista, né, no caso da Dora, por exemplo, o que eu quero como mulher, né, temos aí uma perspectiva de suposição de saber endereçado ao analista, e portanto o neurótico fazendo a sua dúvida neurótica, que é o dado de estrutura do próprio diagnóstico psicanalítico. Né? Na psicose, não. O psicótico não tem suposição de saber, ele não tem dúvida. O psicótico ele tem a sua certeza. Né? E isso a gente vê. Sofro de assistite, a intrusão do outro. Né? E aí, então, para fechar, né? Para a gente fechar a nossa aula, né? Pensar a construção do dispositivo do tratamento possível na paranoia tem a ver com isso, com a oferta que da pergunta que um acompanhante terapêutico, por exemplo, pode fazer. No caso aqui, João, você consegue criar uma palavra ou uma frase que pudesse conter a sua cistite? Isso é a vinheta clínica, né? Falando de um jeito mais genérico, né? O convite que um psicanalista ou um acompanhante terapêutico faz é como tomar o significante do sujeito e colocá-lo, ele mesmo, o próprio sujeito, num trabalho de bricolagem sobre si próprio. Ou aquele homo faber, o artesão das palavras, como vai dizer a Diana Rabinovich, e vou voltar nesse ponto daqui a 2 capítulos, tá certo? Então é isso que eu queria comentar com vocês. No caso, a instalação do dispositivo de tratamento na paranoia se distingue da neurose nesse ponto, porque o neurótico, como eu dizia, ele faz a sua pergunta, ele endereça a sua dúvida, projeta a sua dúvida para o analista e supõe o saber no analista. No caso da psicose, se distingue. Então, não há suposição de saber do psicótico sobre o outro que trata. O psicótico vive aquilo que ele diz na sua certeza psicótica. E quem oferece a pergunta é o terapeuta, não é o próprio paciente que faz. Quer dizer, no caso da psicose, né, a pergunta vem daquele que oferece o tratamento. Então é isso que eu queria colocar para vocês. Dizer que vamos seguir adiante com as indicações clínicas aí do sintoma com TH daqui a 2 aulas. A aula que vem vai ser ou o capítulo 5 do meu livro ou o item 4.5 da minha tese, quando a gente vai discutir as questões do olhar em rede, ainda tomando o conceito de metáfora delirante e pensar a questão do olhar em rede como um procedimento ético do trabalho em equipe ou da prática entre vários. Então, agradeço e até uma próxima.